Olá, meu nome é Marco Antônio, eu sou do grupo de computação competitiva do Cefet-MG, e hoje a gente vai falar um pouco sobre distância de edição. A gente vai falar sobre esse problema do CSES, que é o Edit Distance. Vamos lá. Bom, a gente vai tratar desse problema, que é o problema motivador, vai falar sobre a distância de Levenshtein, que é exatamente a distância de edição, vai conversar sobre qual algoritmo seria o melhor para resolver esse problema, e aí, de fato, resolver esse problema e depois falar de alguns problemas correlatos. Bom, o problema é o seguinte: a distância de edição entre duas strings é o número mínimo de operações necessárias para transformar uma string em outra. O que chamamos de distância de edição é justamente a distância de Levenshtein. Então, as operações permitidas porque ele falou o número mínimo de operações para transformar uma em outra, as operações permitidas são adicionar um caractere, remover um caractere ou substituir um caractere por outro. Então, por exemplo, a distância de edição entre love e move é 2. Porque, veja bem, para transformar love em move, você precisa de duas... primeiro, você troca, né, o L por um M, e depois você tira o I, e aí love vira move, e do mesmo jeito que move vira love. E aí a tarefa é calcular a distância de edição entre duas strings quaisquer. Bom, a entrada vai ter uma string que tem n caracteres entre A e Z, e a segunda uma string que contém m caracteres entre A e Z. E aí a saída a gente tem que imprimir justamente a distância de edição entre as strings. A restrição é que as strings têm entre 1 e 5.000 caracteres. Bom, aqui a gente tem um exemplo, a entrada vai ter amor em uma linha, filme em outra, e a saída vai ser 2. Bom, vamos falar agora sobre a distância de Levenshtein. A distância de Levenshtein ela surge com um problema que é quantas operações são precisas para converter uma string em outra com as seguintes operações: deletar, inserir e substituir. Exatamente o mesmo problema que a gente precisa. A distância de Levenshtein ela é inclusive muitas vezes chamada de distância de edição e esses nomes são equivalentes. Bom, vamos ver. A gente quer transformar love em move. Para isso, a gente vai primeiro trocar o L por um M, então LOVE vai virar MOVE, e depois vai inserir um I, MOVIE. Então a gente precisou de dois movimentos. Perceba que transformar love em move é a mesma coisa que transformar move em love, porque para transformar move em love a gente retiraria o I e trocaria o M por L, então a gente retiraria o I do move transformando em MOVE, e aí trocaria o M por um L transformando em LOVE. Bom, outra coisa importante para a gente definir é o que é a cauda e o que é a cabeça de uma string, que são o head e o tail. O head é a primeira letra da string e o tail são as últimas, são todas as letras, todos os caracteres, aliás, que não são a primeira. Isso vai ser importante para a gente poder definir justamente a distância de Levenshtein. Então, dadas duas strings A e B quaisquer de comprimentos M e N, a distância de Levenshtein entre elas é dada por. Então a gente vai definir aqui que a distância de Levenshtein é dada por essa função aqui, lev. Então lev AB é igual a n, caso m seja igual a zero. Quer dizer, se você precisar transformar uma palavra que tem uma sequência de caracteres com n caracteres em uma sequência de caracteres com 0 caracteres, você vai precisar tirar todos. Então você vai precisar de n movimentos. Da mesma forma, é a mesma coisa que transformar uma sequência de 0 caracteres em uma sequência de n caracteres. Você só vai precisar inserir n caracteres. Do mesmo jeito é m se n for menor que 0. Bom, se o head, né, que lembrando, é a primeira letra de uma string, se a primeira letra de A for igual à primeira letra de B, a distância de Levenshtein é só você fazer o cálculo da distância de Levenshtein com as últimas letras. Sem contar a primeira, né? Então só com os tails, só com as caudas das strings. Por quê? Porque eu não vou precisar trocar a primeira letra. Então eu só continuo com o resto. E aí, se não for, né? Se as primeiras letras não forem iguais, nem M foi igual a zero, nem N foi igual a zero, a distância de Levenshtein é dada por 1 mais o mínimo entre essas distâncias de Levenshtein. Por que 1? Porque no caso que os primeiros caracteres das cabeças não são iguais, a gente vai precisar fazer uma substituição. Desculpa, vai precisar fazer uma operação. Pode ser inserção, pode ser substituição ou pode ser deletar o caractere. E aí, aqui, o mínimo vai ser calculado entre a distância de Levenshtein
da cauda de A e de B, porque esse é o caso que B tem mais caracteres que A. O outro caso é o caso que A tem mais caracteres que B. E esse tail A e tail B é justamente o caso de que você substituiria, né, os caracteres. Bom, vamos resolver o problema então. Esse é o esqueleto da nossa solução. A gente vai escanear a primeira palavra, a segunda palavra, e vai printar essa distância de Levenshtein entre a primeira e a segunda. Isso aqui é uma resolução em alto nível, a gente precisa fazer o quê? Implementar essa distância de Levenshtein. Então aqui a gente lê os inputs e printa o resultado. Bom, um algoritmo possível. Será que basta implementar o que a gente viu? Que seria aplicar recursivamente aquela ideia da distância de Levenshtein utilizando a formulação anterior, e a gente só printaria o resultado no final. Bom, então a gente só seguiria esses passos. Vamos ver se funciona, vamos para o código. Aqui. Bom, eu estou aqui com aquele mesmo esqueleto, a gente escaneia a primeira palavra, printa o resultado e aqui está a distância de Levenshtein. Bom, a gente vai pensar ela baseada nesse algoritmo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que n é igual ao comprimento da primeira string, que é w1, veja bem, e m é o comprimento da segunda string w2. E daí a gente vai fazer os testes, né? Se m for igual a zero, return n. Por quê? Se m for igual a zero, a distância de Levenshtein é n. Se n for igual a zero, eu retorno m, porque a distância de Levenshtein é m. Se as cabeças, né? Então, se o primeiro caractere da W1 for igual ao primeiro caractere da W2, a gente vai retornar a distância de Levenshtein das caudas. Então, vai ser W1 do 1 para frente e W2 do 1 para frente. O último caso é que a gente só retorna 1 mais o mínimo entre a distância de Levenshtein da cauda do W1, ou seja, W1 do 1 para frente e o W2. E aí aqui eu vou só copiar isso aqui para ficar mais rápido. Então a gente vai calcular o mínimo entre isso, o W1 inteiro com a cauda do W2, que é o segundo W2, que é o segundo caso, e o último caso, que são as duas caudas. Certo. Bom, vamos testar para ver se isso aqui funciona. Vamos testar. Ops, coloquei um P a mais aqui. Vamos testar com love e move. De fato, ele me deu a resposta 2, então parece estar funcionando. E de fato tem que funcionar, porque a gente simplesmente seguiu a definição das distâncias de Levenshtein. Então vamos tentar submeter essa solução aqui no CSS. Vou pegar o arquivo, esse aqui. Vamos submeter. E bom, a gente teve um problema. Tempo limite excedido. Parece que é uma solução lenta. E de fato se você pensar, né? Vamos pegar, por exemplo, esse caso aqui que ele tomou time limit com esses inputs aqui. Vamos lá. Vamos tentar testar com esses inputs e ver quanto tempo será que demora essa solução. Então, assim, eu dei Enter e ele está rodando até agora. Tipo, já foram 3 ou 4 segundos. E, de fato, é um código que tem que tomar time limit demorando esse tempo todo. Bom, então, vamos lá. Será que basta implementar o que vimos? Não, não funcionou, porque se você pensar de fato, essa formulação, ela roda várias vezes e calcula várias vezes as mesmas strings. Então, na verdade, ela está calculando a mesma coisa várias vezes, ela está perdendo tempo. Então, ela está gastando muito tempo e não tá passando do tempo limite. Vamos pensar, então, na solução, que é usar a programação dinâmica. A gente vai gerar uma matriz A, MN, que vai guardar a distância de Levenshtein para as substrings. Então, aqui a gente tem um exemplo. Saturday e Sunday. A gente quer transformar Saturday em Sunday ou Sunday em Saturday. A gente tem essa matriz aqui, M por N, com
na realidade, ela é m mais 1 por n mais 1, né? Porque aqui a gente teria o n do 2, 4, 6, 8. Então a gente tem 9 elementos, né? Então, vamos lá. Então a gente tem, por exemplo, aqui para transformar SAT em S, a gente precisaria de 2 movimentos e vice-versa, que seria, no caso, tirar o A e o T, no caso do Saturday, ou colocar o A e o T, no caso do Sunday. Bom, como é que a gente chega na resposta no final? A resposta vai ser simplesmente esse último caractere, que vai ser o que a gente vai... a distância de Levenshtein entre Saturday, entre todos esses caracteres, e Sunday. Bom, como é que a gente vai inicializar essa matriz? A gente primeiro vai criar uma matriz com tudo preenchida completamente com zeros. Essa primeira linha e essa primeira coluna, eles vão ser todos preenchidos com os algarismos entre 0 e 8. Por quê? Porque para transformar nada em nada eu preciso de 0, para transformar S em nada eu preciso de 1, A em nada eu preciso de 2, T em nada eu preciso de 3, enfim. É justamente aquela lógica voltando aqui, se M é igual a 0, a distância de Levenshtein é N, se N é igual a 0, a distância de Levenshtein é M. É justamente o que acontece aqui. Depois disso, a gente vai preencher, vai rodar pela matriz e vai preenchendo com as distâncias de Levenshtein, tentando sempre minimizar essa distância. Bom, vamos ver isso no código. Vamos ver como é que a gente vai implementar. Bom, eu estou aqui com aquele mesmo esqueleto, e aí eu vou começar de novo definindo o M como comprimento do W1 e o M como comprimento do W2. Certo. O que eu vou fazer agora é iniciar o nosso vetor, a nossa matriz, que vai ser a nossa matriz A. Aqui eu vou chamar de DP, que é Dynamic Programming, é comumente chamado assim. E aí eu vou usar o List Comprehension em Python. Eu vou definir a matriz toda como 0. E aí, nesse caso, as minhas colunas, eu vou ter M mais uma colunas e N mais uma linhas. Isso aqui é arbitrário, a matriz pode ser tanto assim quanto assim, assim e assim, não muda nada. Você só tem que tomar cuidado na hora de fazer a implementação do loop que a gente vai usar para alterar os valores. Tá, eu falei que a gente tinha que inicializar essa linha e essa coluna com os números de 0 até m mais 1 e n mais 1. Então, vamos fazer isso. For I in range n mais 1, eu vou primeiro atualizar a coluna. E agora, para atualizar a linha, certo. Então, aqui atualizei linha e coluna. Agora, o que a gente precisa fazer é percorrer a matriz, atualizando os valores até a gente percorrer ela toda e a gente vai pegar aquele último valor lá embaixo. Então, vamos lá. No N e no M, a gente vai percorrer o M, vai criar uma variável I para percorrer as colunas e uma variável J para percorrer as linhas. Então, a gente vai percorrer todos os elementos da linha, todos os elementos de uma linha, pula para a próxima, todos os elementos de uma linha, pula para a próxima, é isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa é se as cabeças, né, forem iguais, quer dizer, se o W1i for igual ao W2j, a gente vai criar um substitution cost, que vai ser igual a 0. Já explico isso. Bom, isso aqui é com base nessa ideia aqui. Se o head do A for igual ao head do B, eu não vou gastar nada para substituir esses dois valores. Então a gente só vai não colocar nenhum substitution cost e vai pular. Por que eu preciso desse substitution cost? Se eles forem diferentes, quer dizer que eu vou ter um custo de substituição, que vai ser sempre igual a 1, obviamente, porque eu só posso fazer uma substituição por vez. E aí eu vou precisar levar isso em conta quando eu for justamente atualizar o meu vetor. A minha matriz, desculpa. A gente vai fazer isso dessa forma. A gente vai definir o dp i mais 1 e j mais 1. Perceba que a gente vai estar sempre atualizando o de baixo. Veja aqui na tabela. A gente, por exemplo, veja que o i ele vai de 0 até n e o j de 0 até m. Só que aqui o que importa de fato é esse quadrado da matriz aqui, ó, que vai daqui até aqui, daqui até aqui. Como é que a gente acessa esse quadrado? Eu sei que esse elemento é o n mais 1, ou n mais 1, m mais 1.
E esse elemento é o 1, 1. Então, é muito simples, você só adiciona 1 em cada um dos elementos, e aqui a gente estaria no 0, 0, só que a gente vai alterar o elemento 1, 1. E isso vai acontecer para todos os casos. Por exemplo, aqui a gente estaria no 0, 3, e aqui a gente vai alterar o 1, 3. Então, desculpa, a gente vai alterar o 1, 4, que é esse elemento aqui. Então a gente vai sempre alterar o elemento i mais 1, j mais 1. Ele vai ser igual ao mínimo do dp i mais 1 j mais 1. Por que eu vou somar 1 aqui? Porque eu pegaria esse elemento. Então, por exemplo, aqui, esse aqui, digamos, é o elemento. Esse aqui, digamos não, ele é o elemento 3. Desculpa, é o elemento 2. É o elemento 1, 3, 0, 1, 3. Esse aqui é o elemento 1, 3. Uma das opções para alterá-lo é pegar o elemento i mais 1, j. Então, esse aqui é o 1, 3. Eu pegaria o... E ele é o i mais 1, obviamente, né? Eu pegaria o elemento na mesma linha com a coluna anterior. Então, eu pegaria esse aqui e somaria 1. Por quê? Esse 1, 3, ele me diz a distância de Levenshtein entre SAT e S. Que é justamente a distância de Levenshtein de SA mais um T. Então, pode ser, na verdade, de SA e S mais um T. Essa é uma das formas de calcular. Eu vou calcular o mínimo entre essas distâncias para calcular a próxima distância, né? Então, de fato, isso aqui está certo. Nesse caso, o SAT, a distância de Levenshtein de SAT para S é 2. É justamente a distância de Levenshtein de SA para S mais 1, porque eu só coloquei mais um algarismo, mais um caractere que eu vou ter que ou tirar ou colocar. Então, essa é uma das opções, e somar 1. A outra opção seria pegar o i e o j mais 1 e somar 1. Nesse caso, o ij mais 1 seria esse elemento aqui. Seria a distância de Levenshtein entre SAT e nada, que a gente sabe que é 3. Só que 3 mais 1 é 4. Então aqui já não é a distância mínima, então a gente vai desconsiderar nesse caso. Claro, tem outros casos que isso pode cair, mas nesse caso do 1, 3 não funcionou. Então, esse é um outro caso. E o outro caso é pegar o dp ij e somar o substitution cost. Esse caso, a gente percebe aqui, por exemplo, nesse elemento, no elemento 1, 1. Se a gente pegar o i mais 1 j dele, seria pegar o da coluna anterior, seria transformar nada em S. O que a gente quer fazer é transformar S em S. Transformar nada em S, a gente gasta uma unidade. A distância de Levenshtein é 1. Essa seria o i mais 1 j. O ij mais 1 seria esse elemento aqui. O ij mais 1 seria esse elemento aqui. A gente gasta 1 também, porque a gente está transformando S em nada. Só que para transformar S em S, eu vou simplesmente pegar esse outro elemento aqui, que era a distância de nada para nada, e vou somar 1. Por quê? Porque S é igual a S, e aí a gente tinha definido aqui que a substitution cost é 0, quando as cabeças são iguais. Então, nesse caso, o dp i mais 1, j mais 1, esse elemento, no caso, ele vai ser 0, 0. Seguindo dessa forma, a gente vai completar a matriz inteira até chegar aqui, e aí lá embaixo, quando isso terminar a matriz toda, obviamente, eu vou pegar o dp nm, que é esse último elemento. Então, vamos lá. Eu acho que está tudo certo. Vamos ver se a solução funciona. Vamos testar aqui no terminal aquele caso simples do love e move. Tá dando a resposta 2. Vamos ver se ele é aceito lá no CSS. Bom, o problema foi aceito. Se você comparar os tempos, ele foi aceito de forma muito mais rápida. Olha, esse aqui, por exemplo, foi em quase 0,91 segundos, mas a distância de Levenshtein era 3.769. É um caso gigantesco. Olha esse caso 6, 4.047. E bom, nesse caso, essa implementação ela é O de N vezes M na prática, né? Porque eu estou simplesmente percorrendo, veja aqui no código, eu estou percorrendo
eu simplesmente percorro a matriz inteira. Então, se a matriz, ele seria no máximo, né? Se a matriz tiver 5.000 por 5.000, seria 5.000 vezes 5.000 vezes, que é computacionalmente ok. Esse outro caso, o cálculo da complexidade de tempo dele é um pouco mais complexo. A complexidade de tempo aqui ela é no máximo O de 3 elevado ao mínimo entre N e M, se eu não me engano. Se eu não estou me confundindo. Porque aqui a gente criaria algumas, como se fosse uma árvore de possibilidades, e a gente criaria, acho, três galhos aqui que iam descendo. Para provar, vamos testar aqui a quantidade de vezes que vai rodar cada um desses casos. Vamos testar primeiro a recursiva. Vamos com love e move, por exemplo. E aqui ele gastaria 271, gastou 271 vezes para rodar, né? Eu criei uma variável i aqui que conta o número de rotações, de vezes que rodou, aliás, e printa ela no final. Se a gente for rodar o mesmo problema com o approach da programação dinâmica, a gente roda 20 vezes. Então é justamente por isso que a programação dinâmica, nesse caso, é muito mais eficiente. É um approach muito... É justamente a ideia que você está pegando passo, você tá pegando o problema maior, dividindo em subproblemas e usando aqueles subproblemas para resolver o problema maior, que é justamente o que a gente faz quando a gente cria essa matriz e vai atualizando a matriz conforme os resultados de colunas e linhas anteriores. Bom, aqui estão outros problemas correlatos, tem, claro, o distância de adição, que é esse. Tem esse problema sequência completa de Nae-Dirac. Ele é um problema que, na verdade, não é resolvido dessa forma, pelo menos eu não resolvi dessa forma, mas ele é um problema que se parece um pouco com esse problema da distância de adição, mas ele pode ser resolvido de uma forma bastante mais simples. E a gente tem esse caso aqui, 6 strings do bcrowd, que ele é basicamente só uma aplicação dessa distância de adição. Bom, muito obrigado pela atenção. Um abraço.